hoje com essa live super top com o nosso convidado, Dr. Pedro Coutinho. Vamos falar sobre empreendedorismo na advocacia, marketing, assuntos aí extremamente necessários, né, para todos os advogados. Então, quem for chegando agora, eu quero pedir que já vai deixando um coraçãozinho aqui, me conta de onde vocês estão falando. E realmente, né, gente, estamos finalizando com chave de ouro essa semana de lives que foi tão especial. Vários convidados incríveis. Oi, Tamires, tudo bem? Natália, seja bem-vinda. Gente, sejam muito bem-vindos. Já quero pedir novamente para quem for chegando, encosta no coraçãozinho aí. E também compartilha, envia essa live, olha só. Clica aqui no aviãozinho e envia essa live para mais pessoas também, tá? Daqui a pouco o nosso convidado super especial vai estar por aqui. E, gente, esse é um assunto não só para advogados, mas também para contadores, que eu sei que tem muitos que me seguem aqui. A gente tem, né, uma certa limitação, um certo receio com relação a marketing, com relação a empreender mesmo enquanto profissionais liberais. Então eu acredito que essa live de hoje vai assim abrir o entendimento, nosso entendimento sobre essas questões. Por isso, quero pedir de novo que vocês cliquem aqui no aviãozinho, olha só, e enviem essa live para os seus colegas que estiverem online, para que todo mundo tenha acesso, né, a essa informação tão valiosa. Então vamos lá, me contem de onde vocês estão falando, deixa aqui para mim nos comentários qual a sua cidade. E a gente vai aguardando o Dr. Pedro chegar por aqui. De onde vocês estão falando? Tamires, Alisson, seja bem-vindo. Liv, seja bem-vinda. Web Conjur também está por aqui. Adriana Santos, muito boa noite. Boa noite, gente. Me conte, vocês estão falando de onde? Porque aqui na Bahia, gente, tá cada dia mais quente. Não sei mais o que fazer se não fosse esse ar-condicionado maravilhoso nas nossas vidas, né? Dr. Pedro chegou por aqui, gente. Olha só, antes de eu chamá-lo, vou pedir para vocês novamente. Encosta o dedo aqui nesse aviãozinho, ó. Tá vendo aqui embaixo? E compartilha essa live com mais pessoas para que todo mundo entenda como deixar de ser trouxa e realmente começar aí a elevar o nível da sua profissão, da sua advocacia, tá? Aí escreve aqui para mim, já enviei, tá? Eu vou chamar nosso convidado, vamos lá. Ó, o Alisson é do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo. Quem fizer isso que eu tô pedindo de clicar no aviãozinho, aí escreve aqui pra mim, já enviei, tá? Que aí vai ser o sinal verde de que vocês já compartilharam a live e aí eu já posso chamar o Dr. Pedro Coutinho aqui pra gente começar a nossa live. Bora, gente? Compartilharam aí? Compartilhou? Lívia falou que já enviou. Quem mais? Acho que já dei uns minutinhos para quem tinha que entrar. Já enviou. Mário já enviou. Então, vou chamar, gente, agora o nosso convidado. Vamos lá. Jorge. Doutora Isabela. Olá, doutor Pedro, tudo bem? Que satisfação. Como é? Que satisfação recebê-lo aqui. Satisfação é minha, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo prestígio. É uma honra participar dessa semana tão especial aí e fico muito feliz pelo convite. Obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço, doutor. Olha só, eu estive olhando o teu perfil e simplesmente me encantei com a tua forma de pensar, que eu acredito que é a forma que todos os advogados precisariam estar pensando hoje, né? Quem quer crescer na advocacia tem que entender sobre marketing, tem que entender sobre empreendedorismo e só tenho a te agradecer aí. E o post que mais me chamou a atenção foi justamente esse em que você questionou, né? Será que eu tô, enquanto advogado, fazendo papel de trouxa?
Conta mais para nós, eu quero que você se apresente aí para a galera e pode começar contando para nós um pouco sobre isso. Bom, legal. Então, meu nome é Pedro Coutinho e eu também sou advogado, só que eu sou um advogado um pouquinho diferente. Eu sou um advogado que atua exclusivamente com a parte comercial do meu escritório. O que é isso? Eu atuo na prospecção de clientes, no marketing jurídico e no relacionamento com os clientes. Além disso, eu também faço os infoprodutos do escritório. Trabalho com produtos jurídicos, com a criação e projeto de produtos jurídicos, que são novas maneiras e novos serviços que a gente pode vender para os nossos clientes. Eu divido um pouco dessa minha experiência aqui no Instagram. Tem uma comunidade chamada Comunidade Coutinho de Marketing Jurídico. Alguns alunos estão até aqui presentes aqui. Um beijo para Tamires, né? Obrigado pelo elogio, pelo prestígio, Tamires. E é isso. Eu divido essa minha experiência prática na advocacia depois que eu aprendi a deixar de ser trouxa. Incrível, incrível. Como era o Pedro antes, enquanto ainda trouxa? Qual era o teu comportamento? Vamos lá. Olha que interessante. Quando eu comecei a advogar, eu repito muito isso porque é o primeiro contexto, Isabela. Eu não era 100% satisfeito com a profissão. E não começou depois que eu saí da faculdade, peguei a OAB e conheci a prática da profissão, não. Começou no primeiro dia de faculdade que eu entendi que aquele ali não era o curso que eu imaginava e não seria como eu imaginava. Não demorou nem uma semana para eu entender isso. Porém, eu continuei, fui insistente. Falei, não vou voltar atrás. Vamos lá, 5 anos para frente. Esses 5 anos de faculdade, eu também fui um aluno diferente. Graças a Deus, eu nunca repeti nenhum período, nunca repeti nenhuma matéria. Tive as minhas notas ali da média para boas notas, não era o primeiro aluno, o CDF, etc. Mas os meus interesses, eu confesso, eles estavam bem fora da sala de aula. Eu fui para o diretório acadêmico, eu fui me envolver com o movimento estudantil, e isso fez parte dessa minha personalidade, dessa minha construção acadêmica. Eu acho que nós temos esses dois perfis. Tem alguém aqui que participou de movimento estudantil? Fala aí, eu participei. Alguém mais que está aqui nessa live participou? Eu sou um desses que participou do movimento estudantil. E o que foi interessante? Eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, mas eu me sentia deslocado. Quando eu comecei a advogar, eu pensava, eu não tenho a paixão que os meus sócios têm. Eu não tenho a facilidade, o tesão para poder estudar e trabalhar nesse negócio como os meus sócios têm. Eu me sentia literalmente o patinho feio, porque eu não combinava, eu não dava match com aquela história. Eu não tinha vontade de usar terno, eu não tinha vontade de fazer audiência, muito embora eu cumprisse o protocolo. Eu fazia a peça, ia fazer a audiência, e o meu início era aquela dúvida, sabe? E eu tive, no início, uma sociedade com 2 grandes amigos da faculdade, só que é o seguinte, amizade é amizade, negócios à parte. Quando aquele negócio, né, ali começou a não dar certo, começou a azedar, é que eu reparei que eu me senti extremamente preso aos meus sócios. Como eu não tinha essa vontade de me ater à parte acadêmica, de manter, de ter a prática processual, eu sempre senti que para que eu conseguisse um bom cliente, eu precisava de um sócio na retaguarda. Eu sentia que para eu fazer um bom atendimento, eu precisava estar conectado a um sócio que pudesse me dar uma assistência. Porque eu me sentia menos, mas em vários fatores. Em vários fatores. O fato de eu não me encaixar me fazia sentir menos e inferiorizado em relação aos outros. Então, essa era a minha grande característica de trouxa, porque eu realmente acreditava nisso.
E eu passei muito tempo debaixo da asa de pessoas, não só esses sócios, mas outros parceiros e outros sócios que surgiram ao longo da minha vida, porque eu não via que eu tinha um valor, eu tinha características que vinham além da parte acadêmica, jurídico-acadêmica, e ficava ali preso a isso. O que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber, e isso era até bem óbvio, porque como eu atuava e comecei logo atuando na parte comercial, que eu tinha uma habilidade que os outros sócios não tinham. Eu conseguia fazer uma boa prospecção, eu mantinha o fluxo de clientes no escritório. Se eu conseguia manter esse fluxo, eles precisavam de mim assim. Então, eu tinha um valor, eu tinha uma característica a mais que os outros não tinham. E ao saber e compreender isso, é que eu comecei a entender que nós temos habilidades que são extracurriculares. Essas habilidades, muitas vezes, elas nascem conosco ou a gente desenvolve. Talvez você que esteja aqui assistindo a gente seja um excelente comunicador. Talvez você seja engraçado ou engraçada. São habilidades que não necessariamente você aprendeu, mas que vieram com você. Você foi abençoado com isso. A grande sacada foi entender que eu era diferente, que isso poderia ser, logicamente, um diferencial para mim. Perfeito, Pedro. E assim, os teus sócios, essas pessoas também tinham essa mesma mentalidade? Eles entendiam que, na verdade, eles estavam com quem ia fazer o escritório movimentar, porque na verdade é o comercial que faz entrar dinheiro, né? A gente ficar aqui na cadeira sentado peticionando, isso aqui não traz dinheiro. Esse é o depois de você conquistar o cliente, né? E aí que tá a grande sacada. Eles entendiam isso ou existia essa dificuldade, essa resistência em você ser mais comercial? Eu acho que ninguém entendia nada na época, sabe por quê? Porque era aquele início, eu falo que entre o 10º período, final dele, formatura, até o primeiro ano de advocacia, nós passamos por um limbo. É um limbo em que eu não estou ali, nem sou um bom profissional ainda, e também não sou um estudante mais. Então, nós estávamos nesse limbo, e eles não entendiam e não percebiam isso, e muito menos eu. Eu também não conseguia me dar este valor. Eu também não conseguia ter essa percepção, né, de que... Eu vou acender uma outra luz minha aqui, que essa daqui está me incomodando. Eu também não tinha percepção de que eu era bom em algo e que não necessariamente esse algo estava ligado à parte técnica da advocacia, né? E isso é um ponto importante, porque, veja bem, Isabela, eu citei o exemplo da comunicação, eu citei aqui o exemplo do cara que é engraçado. Nós temos colegas que você teve isso na faculdade, eu tive isso também, quem está nos assistindo também teve, que a gente tem colega que é extremamente CDF, um cara que é extremamente nerd, um menino ou uma menina, não importa, que é extremamente nerd. Ele não tem essa desenvoltura expansiva. Para chegar a essa conclusão de que isso era importante, eu precisei sofrer muito. Eu precisei me julgar muito. E eu fui muito julgado. Acho que na época todo mundo pensava assim, para ter escritório, eu preciso ser bom no direito, ter pós-graduação, ter mestrado, ter um escritório montado e estruturado, e só assim eu vou conseguir cliente. Era esse o devaneio que a gente tinha. E é incrível que isso é muito comum, né? Muitos dos meus alunos, eu ensino recuperação de crédito tributário na esfera judicial, né? E muitos falam, mas como assim que eu vou começar a ser um advogado que trabalha com recuperação de crédito tributário se eu não tenho pós, se eu não tenho mestrado? É incrível isso, né? É uma coisa, eu acho que a gente criaram isso em nós na faculdade e, cara, não tem sentido nenhum, né? Exatamente. Sabe o que eu acho que, na verdade, a gente está enfrentando uma época, Isabela, que está rompendo esses paradigmas. Graças a Deus, né? Porque ninguém merece. Graças a Deus. O que a gente nota hoje? Nós estamos aqui
Eu vi você falando que você está na Bahia, né? Você é da Bahia, eu em Minas Gerais, a gente deve estar a uns 2.000 quilômetros de distância, pelo menos, e a gente está aqui se comunicando com pessoas aqui assistindo a gente. Eu tenho certeza que você não imaginou isso no início da sua faculdade e eu muito menos. Jamais. O que eu vejo é que a gente veio de uma academia que ela disse isso para nós, que para você ser bom, você tem que ter título, você tem que ter uma experiência de pelo menos uma década, você tem que ter uma jornada dentro desse contexto, e se você não tiver isso, você não é bom. Que era o que os nossos professores tinham. Uhum. E aí eu acho que começa o problema, porque eu cresço, eu aluno, né? Você aluna, nossos colegas aqui também, eu cresço acreditando nisso, né? Nossa, é verdade, se eu não for assim, então eu não sou bom. Se eu não tiver nesse padrão, se eu não tiver nesse parâmetro, então eu não sou bom. E no meu caso ainda pior. Eu não estou nesse parâmetro, então logo eu dependo de outras pessoas para que eu seja bom. E não era verdade. Não era esse o negócio. O que o digital tem feito é democratizar isso. Agora nós estamos aqui, talvez ainda com menos que uma década de formado, mas já exercendo a nossa profissão, tendo alunos, dando aulas, e isso democratizou o jogo. Perfeito, perfeito. Outro ponto muito interessante que você falou no post e me chamou a atenção é que você falava que você tinha que fazer o preço que o cliente queria que você fizesse, né? Então não tinha competitividade. Como que isso foi mudando ao longo da tua atuação? Como que você, assim, eu acredito que você se colocou como uma autoridade, né? E por conta disso que você conseguiu cobrar o valor que você merecia, e não o valor que outras pessoas colocam em você, né? Pois é, mas na verdade não foi nem bem isso. Só cumprimentar a Amália, que está aqui, a Amália Roque, que ela participa sempre das minhas lives. Isabela, se eu não cumprimentar a Amália, começa errado, entendeu? Assim, copo cai, sabe? Assim, eu bato o dedinho no sofá. Ela tá colocando coração aqui, eu tô adorando. Exato, não, a Amália, a Tamires, a Elaine, elas chegam assim, ó, bombando aqui, a Olga. Isso aí, meninas. Elas chegam sempre bombando. Obrigado, meninas. Pois é, engraçado que esse despertar não aconteceu no posicionamento, Isabela. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu entendi que eu tinha uma qualidade que não foi ensinada dentro da sala de aula, que a gente chama de soft skill, né? Nós temos hard skills que a gente aprende dentro da sala de aula, nós aprendemos direito, aprendemos, sei lá, matemática, português, uma língua estrangeira, isso é uma hard skill. As soft skills são habilidades pessoais. Quando eu descobri que as minhas habilidades pessoais eram o meu grande diferencial e me libertei desse estigma de tentar parecer o que eu não era, de tentar ser o que eu não era, aí eu comecei a entender uma série de outras coisas. E uma grande sacada é que o meu primeiro escritório, ele foi uma salinha de 14 metros quadrados, sem janela, sem banheiro, era só um basculante que a gente tinha ali, um ar-condicionado velho, e 14 metros quadrados, cabem 2 mesas e 2 pessoas se arrastando entre as mesas ali, é muito difícil de se locomover, porque a gente acreditava que começo de carreira era assim, eu tinha que começar de baixo, eu tinha que cobrar barato, eu tinha que começar o meu negócio assim, eu tinha que aceitar todo tipo de cliente que chegasse e fazer o preço que o cliente queria pagar para que eu pudesse ficar com as sobras. E não é assim. Não é assim que você tem que começar. Aliás, quem começa assim, começa errado. O que você tem que ter, antes de mais nada, é uma estratégia para saber qual o público que eu vou atender. E aí, quando você define o público que você vai atender, é aí que você escolhe o lugar que o escritório vai ser, o preço que você vai cobrar, como que você vai escalonar, como é que vai ser seu marketing, como é que vai ser sua prospecção. E olha que interessante, eu acho que muitos colegas que começam pela ordem invertida, eu tenho essa teoria para mim, é porque estão passando por um processo de desvalorização interna. Não enxergam valor em si mesmos e poderiam começar de uma advocacia em um patamar muito diferente. A minha advocacia mudou o dia que eu tirei o meu escritório do baixo centro da minha cidade e coloquei esse escritório lá na Zona Sul. Mudou. É claro que precisou de um risco, precisou. Precisou de um investimento, precisou. Mas eu me dei conta que eu era bom em vender. E se eu era bom em vender,
eu venderia em qualquer lugar. Eu venderia lá no baixo centro ou venderia no alto centro. O que ia mudar era o ticket, era o honorário. Então, assim, eu lembro que estava eu e meu sócio brincando que nós pegamos uma determinada ação no primeiro mês que a gente estava no novo endereço e a gente arriscou. A gente tinha o valor do primeiro aluguel e da primeira despesa geral, que ia dar em torno de 7, 8 mil. Se a gente, pagando essa primeira despesa geral, a gente não ia ter dinheiro para o próximo mês. Foi assim que a gente começou esse segundo escritório mais à frente. E eu me lembro que a gente fechou um contrato que custou 15 mil reais. Olha só que... No primeiro mês. Pum, 15 mil reais. E aí a gente olhou um para o outro e a gente sabia que se a gente tivesse no antigo endereço, a gente teria fechado essa mesma ação por 3 mil, por conta do local onde a gente estava. Então, essa foi a grande sacada. Assim, cara, onde eu estou determina o preço que eu cobro. Claro, a experiência vai ajudar, o título também pode ajudar, lógico, tudo soma. Mas o principal, e aí eu posso pegar o que você citou, é a maneira como eu me posiciono. Vamos pegar isso. É a maneira onde eu me a forma e o lugar onde eu me apresento. É isso que vai determinar meu preço. Excelente, Pedro. E você tocou num assunto aqui que você falou em vender o meu serviço. Eu falo muito isso no meu Instagram e você não deve pasmar quando eu falo isso, mas muita gente vem me perguntar: como que você está falando em vender, Isabela? E a OAB, eu posso ir até o cliente? Eu posso oferecer meu serviço? O que você tem para nos dizer sobre isso? Pois é, a venda é um tabu, né? Infelizmente, ela é um tabu. Ontem eu fiz uma live live assim de 10 horas da noite no meu Instagram, e aí eu estava conversando com o pessoal exatamente isso, dizendo assim, olha, e isso se estende a você também, Isabela, a gente tem uma responsabilidade aqui. Na hora que a gente coloca a cara, nós precisamos orientar as pessoas da maneira mais ética, legal e correta possível. Por quê? Se eu digo, faça isso, e amanhã um seguidor vai levar uma advertência da OAB, ele tem todo o direito de vir até mim e falar, olha, eu fiz o que você mandou e aqui está o resultado. Então, é muita responsabilidade. E levando toda essa responsabilidade em consideração, eu vou falar para que você que está ouvindo a gente aqui, se você ainda não percebeu, é muito óbvio, não importa o que a OAB te diga, não importa o que o advogado mais antigo conservador te diga, você tem que saber vender. E saber vender não significa que você vai infringir o código de ética, não significa que você vai ludibriar pessoas, não. A venda nada mais é do que eu alinhar a necessidade daquela pessoa, que é uma necessidade real, à solução que eu posso oferecer. Então, o que eu vou fazer é direcionar a pessoa para a melhor escolha. E a gente precisa ter essa habilidade até para você entender como que a venda acontece e como que se cria a oportunidade. Advogado não pode ofertar. Eu não posso bater na porta e dizer, olha, eu sou advogado, eu tenho um serviço para te vender. Você não pode fazer isso. O que você tem que se tornar especialista em fazer é criação de oportunidade. O que é isso, Pedro? Explica. Por exemplo, se eu tenho um Instagram e posto um conteúdo, existe uma chance do meu seguidor ter uma dúvida e me chamar pelo direct. O que eu gerei? Oportunidade. Se eu trabalho, por exemplo, com o Google Ads, porque na minha seccional, no meu estado, é permitido, ao contrário de outros no Brasil, isso ainda está nebuloso, né? Mas eu trabalho aqui porque aqui pode, e beleza. Chega uma pessoa, procura o meu escritório, manda um e-mail, eu criei uma oportunidade. Então, você tem que estar atento a criar oportunidades onde quer que você passe, onde quer que você esteja. Você vai no boteco, leva o cartão para dar para o garçom. Você tem amigos que trabalham com empresa, contadores, despachantes, pastor de igreja, padre. Todas essas pessoas, elas compõem um grupo que conhece outro grupo. Então você tem que estar presente, você tem que se fazer presente,
Você tem que ser ativo no seu meio social. E aí você tem que alimentar essa rede. E eu brinco que a melhor maneira de você alimentar network é gerando clientes. Eu não tenho como fazer uma parceria com um contador e trabalhar com ele com uma porcentagem. Porcentagem minha, porcentagem dele. O código de ética me proíbe isso. Mas como que eu faço um contador amigo, parceiro, me indicar sem ter que pagar ele em pecúnia, em dinheiro? Eu indico clientes para ele. Então você tem que manter essa proatividade, tanto no online quanto no offline, para constantemente criar oportunidade de negócio. Excelente. Perfeito. Ó, uma aula mesmo aqui. Espero que meus alunos também estejam aqui assistindo. Coutinho evangelizando de forma indireta. Ó. Muito bem. Pedro, pelo que você está falando, parece-me, me corrija se eu estiver errado, mas que você acredita que a gente precisa definir muito bem áreas de atuação e indo mais além, eu acredito que você falou também em produtos jurídicos, né? O que seria isso? Olha, se a gente pensa em marketing, eu recebo muito uma pergunta de estudantes. Eles perguntam assim: como que eu começo a fazer marketing jurídico ainda na faculdade? Eu sinto te dizer, mas você não começa. Porque o marketing, se você pega da linha clássica, ele tem os 5 P's clássicos. Eu até era relutante, Isabela, não gostava dessa história dos 5 P's, mas é uma verdade. Acaba que a gente tem que dar o braço a torcer porque é a teoria clássica. E é o quê? Produto, preço, praça, promoção e pessoas. Explico. Você tem que ter um produto que se vende por um preço. Ok? O que é seu produto? Seu serviço jurídico é um produto. Eu faço divórcio, por exemplo, então esse é meu produto. Quanto custa meu divórcio? Na tabela da OAB daqui de Minas Gerais, eu acho que está em torno de R$2.000, 2 e alguma coisa, beleza? O meu preço é R$2.500. Beleza. Qual é minha praça? Eu dei um exemplo aqui para vocês. Eu comecei lá no centro, baixo centro, cobrava menos. Mudei de praça, passei para a Zona Nobre, cobrei mais. Praça é o local onde você busca o seu cliente, onde você está instalado. Se você mexe com, por exemplo, mexe com comércio alimentício, tem uma lanchonete, certo? Sua praça é seu ponto, onde que é a sua loja, entendeu? Então ali é sua praça, mas também pode ser o seu Instagram, seu Facebook, o seu Google. Então beleza, praça. Depois a promoção, como que eu promovo o meu negócio? E não necessariamente com dinheiro. Promoção não tem a ver aqui com, olha, tem desconto na ação de alimentos. Não, não é isso. Mas como que eu promovo isso? E depois para quem que eu direciono? As pessoas. O estudante não tem esses 5 P's. O estudante ele não tem nem produto. Então ele faz presença digital. Sem esses 5 P's não tem marketing, não há que se falar em produto, não há que se falar em estratégia. E eu preciso disso para saber o seguinte: o que eu vendo é isso, e quem se interessa, o que eu vendo é X, e quem se interessa por X é Y. Então eu sei que o meu produto divórcio, eu atuo para os pais que estão se divorciando das mães. Então eu vou alinhar o meu discurso para os pais. Qual é um problema recorrente de quem é pai? O problema recorrente de quem é pai, que a gente vê reclamar, é alienação parental, distanciamento dos filhos, a culpabilização da mulher. E calma, gente, eu vou falar o aspecto da mulher também. A culpabilização da mulher. Eu vou construir esses argumentos para que eles estejam no meu conteúdo, para que eu foque no meu produto, que é o divórcio, e eu consiga atrair, então, a minha persona, que é o pai. Há um contrário também. É tá se eu foco na mãe. A mulher pode ter sido vítima de violência doméstica, pode ter sido vítima de um relacionamento abusivo, pode, enfim, tá com raiva do pai porque ele arrumou uma amante, por exemplo. Era dependente do pai financeiramente e não via como sair desse relacionamento. Então, eu vou focar o meu conteúdo não só para falar de direito, mas desses aspectos que dizem respeito à minha persona. Então, eu tenho que ter esse direcionamento para saber o seguinte: ó, eu tenho tal produto jurídico e eu vendo ele para tal pessoa, portanto,
É só assim que a gente começa a mensurar, Isabela. É só assim que eu começo a ver. O meu conteúdo atrai a minha persona? Eu consigo fechar contratos no valor que eu quero com a minha persona? Se você não tem essa forma de mensuração, dificilmente seu negócio vai para outro nível. Entendi. Olha só, uma pergunta aqui do Alisson, vamos ver. Ele quer saber se ele não pode realizar um trabalho e no meio há necessidade de um advogado. Quer contratar o advogado como prestador de serviço, mas não dividir a porcentagem do resultado do trabalho. Acho que ele está perguntando sobre a questão de fazer parceria entre advogado e contador, né? Ele está querendo saber uma forma que isso se torne legal, por exemplo. Alisson, eu não sei como funciona o código de ética de vocês. Agora que eu vi o nome dele, contador aqui. Eu não sei como que funciona o código de ética de vocês, da contabilidade. Nós aqui da advocacia, nós temos restrições assim expressas para que a gente não faça parcerias com outros profissionais que contenham pecúnia, que contenham dinheiro. Para você ter uma ideia de como isso toca na contabilidade, a gente tem também vedação expressa de não funcionar dentro do mesmo ambiente, escritório de advocacia e escritório de contabilidade. Por quê? A gente sabe que a norma e a regulamentação ela surge do problema. Com certeza isso é restrição, sim. Gente, vocês estão me vendo? Deu uma travadinha, mas agora voltou. Voltou? Beleza. Então, há uma restrição, sim. Eu vou ler sua pergunta de novo para ver se há uma especificidade aqui. Coutinho não posso realizar um trabalho e no meio dele, se há necessidade de um advogado, não posso contratá-lo como prestador de serviço e dividir as porcentagens do resultado do trabalho. Tecnicamente, o que você deveria fazer é contratá-lo para que o seu cliente pagasse pelo honorário deste advogado. E aí, o que você deveria mensurar desde já é no seu contrato com o seu cliente a possibilidade, se houver, de despesas extras, inclusive na contratação de profissionais para realizar trabalhos pontuais. O que vale a pena de você ter como parceiro e bem alinhado isso com um outro advogado é dizer para ele o seguinte: olha, eu tenho demandas pontuais dentro de serviços e produtos que eu presto aqui para determinados clientes. Beleza? Beleza. Vamos combinar um valor melhor para mim aqui, vamos combinar um valor mais acessível. A gente está sempre indicando um cliente para o outro, porque às vezes é só questão pontual mesmo. Eu acredito que você não terá problemas em alinhar esse tipo de ideia, não. Legal, respondido, né, Alisson? Deixa eu ver, tem mais uma perguntinha aqui no box. Qual a tua estratégia para conseguir novos clientes? Além dessas que você já comentou, então, Pedro. Bom, olha, uma das coisas que é essencial para mim e eu mantenho isso sempre, não na... Isabela, você me avisa se travar de novo aqui, eu vou passar para o 4G, tá? Então, olha só, uma coisa que eu sempre faço e é lógico que a pandemia mudou esse quadro, mas eu sempre faço visitas em loco com os meus próprios clientes. Então, eu tenho habitualidade de visitar cliente. Eu sou um cara que você dificilmente vai me ver no escritório. Você não me vê no escritório. Não me vê. Eu vou provavelmente estar na rua, conversando com o cliente, tratando com o cliente. Esse contato próximo e a visita regular com o cliente já me garante novos contratos e novos serviços com os clientes que eu já tenho. Além disso, eu trabalho em sistema de parceria ativa o tempo inteiro. O tempo inteiro. O que eu tenho como parceiro? Eu tenho contador, despachante, corretor de seguro, corretor de imóveis, advogados pra caramba, colegas outros advogados. Então, eu lido da seguinte forma: eu atendi um cliente hoje, eu não vou desperdiçar esse cliente. Se ele não fechar comigo, ele fecha com um parceiro meu. Porque todo produto de parceiro meu eu sei vender. Que incrível, Pedro. Pois é, eu tenho um parceiro que é despachante. Eu sei exatamente o que ele faz. Então, sentei com o cliente, eu verifico que não, ele não precisa de um advogado, ele precisa de um despachante, eu vou jogar
o meu parceiro para ele. Então, o cliente nunca é desperdiçado. Eu sempre vivo disso. Muito legal. Alguém tinha perguntado, a Thaís aqui, perguntou se eu sou paranaense. Gente, eu sou paranaense, estou na Bahia porque eu sou muito louca mesmo, mas eu tô a 2.000 quilômetros de casa, viu? Tô morando na Bahia há Eu pouquíssimo ia tempo. te falar que o seu sotaque não é baiano. Esse sotaque seu não é baiano. E eu tava, gente, mas como assim? Esse sotaque não é da Bahia. Uhum, é muito do Paraná, né? Interior do Paraná mesmo. Pois é. Olha só o Júnior. Fechei uma parceria com o escritório contábil. No contrato que eu realizo com o cliente aparece o nome do contador e o meu como parceiro. Se esse contrato chegar na OAB, eu poderei me incomodar? Poderá. Poderá. Mas pensa o seguinte: é para tranquilizar, mas não é para justificar qualquer ato ilícito, beleza, pessoal? Qualquer problema que nós tenhamos junto à OAB, ele parte de uma denúncia, ok? Dificilmente, pela minha experiência, eu vejo colegas denunciarem colegas, a não ser que seja desafeto e picuinha. Olha o que a Certo? Thaís falou, que engraçado, gente. Meu Deus. O Pedro Pedro disse disse que que eu tenho vai cair. sotaque de caipira, mas é muito caipira mesmo, né? É muito, é muito. E a doutora Isabela também tem, viu, doutor? Você não tá livre, não. Ó, eu sou mineiro, tá? Eu falo ai, eu falo C, eu falo trem, Teu entendeu? é bem E mineiro mesmo, né? uai, aí, tá vendo? É, entendeu? Então, vocês duas aqui tem, a Thaisa tem e a Isabela também tem. E é nós. Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas do Brasil é a diversidade que a gente tem, que vai É, do ar né? ao oxente, entendeu? E é sensacional. A gente é um continente mesmo, várias línguas aqui dentro, né? É E não- verdade. E pensa eu, paranaense, na Bahia com esse sotaque, gente. Meu pai amado. Ó, várias perguntas aqui, ó. Vamos chegar aqui nessa, então. É melhor focar em advocacia de nicho ou em uma persona? Olga, nossa, Olga, é isso aí. Perguntona, né? Perguntona. Eu, eu sou fã da advocacia de nicho. Eu sou fã da advocacia de nicho. Por quê? E eu já dei esse exemplo muitas vezes, Isabela. Eu trabalho com cervejarias artesanais. Então, Legal. dentro desse nicho, o que eu tenho? Eu tenho um kit de necessidades que eles têm. Eles precisam da trindade aqui, que é direito do trabalho, direito empresarial e precisam também de direito tributário. Isso é de lei para eles. Eles precisam de alguma coisa em direito ambiental também. Eles precisam. Eles precisam de informações como, por exemplo, de commodity, para saber como é que está o preço do milho, do trigo, da cevada e etc. E beleza. E o que acontece quando eu atuo no nicho? Eu me torno especialista não de um problema só, por exemplo, divórcio para determinada persona. Não, eu me torno especialista em cervejeiro. Entendi. E eu acho que isso é mais interessante. Eu tenho mais produtos e serviços para trabalhar com o meu cliente. Eu tenho parcerias mais robustas para poder trabalhar. Então, eu acredito muito na advocacia de nicho. Mas assim, aí você tem vários parceiros que atendem as várias demandas, é isso? Porque senão eu vou ter que ter um escritório gigante, um custo altíssimo para conseguir atender. Não. Na verdade, hoje eu tenho 4 sócios, 2 sócias e um sócio, somos 4 ao todo agora, e nós atendemos as áreas que a cervejaria precisa. Entendi. Então, o que nós temos ali dentro? Nós temos direito tributário, direito empresarial, certo? Direito do trabalho. Também atendemos a parte de contratos e até crime ambiental. A gente também, no direito penal ambiental, a gente também atua. Nós 4 conseguimos representar, e a verdade é que é o contrário. Ela se torna uma advocacia extremamente artesanal, extremamente nichada,
extremamente nichada e eu consigo fazer o full service, não com o cardápio completo. Não tenho cardápio completo, eu não tenho corpo jurídico para isso. Mas eu tenho o cardápio completo para aquele tipo de cliente, para aquele determinado nicho. Então, ali eu consigo atender todas as demandas do nicho. Perfeito. Essa é a estratégia. E o que funciona é porque, à medida que eu coleciono clientes dentro desse nicho, eu vou afunilando a minha especialidade no nicho. Eu vou me tornando um escritório conhecido por atuar com cervejarias. Então, por exemplo, nós atuamos aqui não para a Baker quando houve... É claro que 2020 foi um ano de muitas surpresas ruins, né? Mas a gente começou 2020 com a cerveja Belo Horizontina, que é uma cerveja daqui, que ela estava com uma contaminação e nós advogamos para a fábrica dos tanques da Baker. Que máximo. Então, assim, por quê? Exatamente por essa autoridade dentro do nicho. Então, eu sou suspeito para falar, Olga, eu sou fã da advocacia de nicho e digo que é o futuro. Eu acredito que em breve não vai ter aqui a doutora Isabela, que é tributarista, eu que sou criminalista, não. Vai ser o Pedro, que é especialista em cervejeiro, a doutora Isabela, que é especialista em outro nicho. Eu acho que vai ser um caminho futuro para a advocacia esse aí. E o excelente disso é que aí tem espaço para todo mundo, né? Só não tem espaço para quem não quer mesmo se especializar, que aí já tem que estar fora do mercado mesmo, né? Exatamente. Vou dar um exemplo para meus alunos conhecem muito esse escritório, que é o Tomazap. O Tomazap, ele está se especializando no direito de gamers. Gamers que é o pessoal do e-commerce, não, e-sports, melhor dizendo, que é o pessoal do e-sports, que são dos esportes eletrônicos, que é um nicho que está crescendo para dedéu. É um nicho que vem aí de uma juventude, não necessariamente adolescentes, mas jovens, né, e que ganham muito dinheiro com jogos digitais. Tem campeonato, tem Olimpíada, tem torneio, ganham grana, e é um escritório que está se especializando nesse nicho, se posiciona para esse nicho. Muito legal mesmo. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Se você só prospecta ou se você faz a parte técnica também, Pedro? Vamos lá. Eu só vou, antes de responder essa pergunta, mudar para o meu 4G. A minha imagem vai travar rapidinho, mas eu vou continuar aqui, tá? Tá bom. Voltei. Voltou. Beleza? Então tá. Bom, vamos lá. Sim, eu trabalho com a parte técnica, trabalho com... sou advogado mesmo, entendo o problema técnico do meu cliente, porém, Renato, eu estou cada dia mais me distanciando da parte técnica, propositalmente, porque eu acredito na advocacia comercial. Eu acredito na função do advogado comercial. Eu sou um dos caras que defende o seguinte: não vem com esse papo de que ganha menos porque só indicou a ação. Já ouviu esse papo, Isabela? Ah, fulano tem que ganhar essa coisa porque ele só indicou a ação. Eu pergunto, filhão, você conseguiria a ação sentado com sua bunda aí no escritório? Não conseguiria. Então, eu defendo uma especialização dentro da nossa classe, que é um advogado comercial. E o meu intuito, o que o advogado comercial faz, Renato? Eu estudo teses, decisões, acórdãos, tendências que mostram e criam novas oportunidades de produtos jurídicos. Por quê? Se eu vejo que agora há um novo imposto para quem compra milho, por exemplo, um novo tributo, beleza? Estou falando com uma tributarista que não quer errar, né? Mas há ali um outro tributo, beleza. Eu tenho que entender, eu tenho que fazer isso virar um produto para o meu cliente e eu tenho que transformar isso em uma oportunidade de negócio para mim e para ele. E essa é a função do comercial. Então ele tem que entender a parte técnica. Ele tem que entender. Uma coisa não anula a outra, né? Não. Só que ele não vai necessariamente fazer peça, cuidar de prazo, ir na audiência. Não, ele não vai ter que fazer isso. No meu caso, eu não faço isso. O que eu faço é pesquisa, criação, aproximação e fechamento.
que é a parte mais chatinha, é a parte que você não faz, na verdade, né? E que é a Ah, parte que até os robôs acabam fazendo, que é peticionar, cuidar de prazo. Eu acho que esse tipo de atividade realmente tende a deixar de ser feita mesmo, né, na advocacia. e é isso que traz muito para o tema que você escolheu, Isabela, porque é o seguinte: quando eu digo que eu deixei de ser trouxa, não é evidentemente que uma crítica a qualquer função. Seja você um advogado que é extremamente técnico, que não gosta de lidar com pessoas, você gosta de ficar atrás da mesa, pesquisando, fazendo peça, tá tudo certo, tudo soma. O que você deve ter em mente é que você deve estar em uma posição em que você use o seu máximo potencial, que você faça aquilo que te agrada, aquilo que você é bom em fazer, sem ter medo de colocar sua cara e falar assim, ó, essa aqui é a minha função, eu não sou daquela, eu não vou depender dos outros, eu vou brilhar no que eu faço. E tá ótimo. É assim que a gente deixa de ser trouxa. Excelente. E aí surgiu uma nova dúvida aqui para mim. Eu sozinha, digamos que eu fosse sozinha no meu escritório, eu vou conseguir cuidar da parte técnica, cuidar da parte comercial, conseguir pensar no direito e no marketing, no empreendedorismo? Vai ser mais difícil, né, Isabela? Vai ser, porque o que for. Ó, o Pedro Jesus aqui, ó. Sou o Pedro Jesus. Grande abraço, meu amigo Pedro Jesus. Tamo junto. Vou Lucas ver o. Peixoto passou por aqui também. Pois é, ó. O pessoal, sabe o que é? É porque eu recebo direct, eu recebo tanto direct, eu não consigo responder. Aí eles vêm nas lives para poder conversar comigo, entendeu? Esse povo é foda. Bom, pois é, fica mais difícil se você tiver com todas as funções ali atribuídas a você. Mas eu ainda defendo uma coisa. Se este é o caso, e você está sozinho ou sozinha, advogando sozinho ou sozinha, faça o seguinte: divida seu tempo. Divida seu tempo. A gente precisa de uma limitação de tempo para ter criatividade. Como assim? Você tem que entender que, pelo menos na sua semana, você vai ter que gastar 5 horas, 6 horas para criar seu conteúdo. Você vai ter que gastar 1 hora por dia, quiçá, para poder lidar com o cliente, conversar com o cliente, ir até parceiro. Isso porque eu estou tentando adaptar essa realidade para aqueles que não estão acostumados com a parte comercial. Porque eu de verdade acho que o tempo tem que ser 50-50, no mínimo. Eu ia falar isso agora. Pois é, 50% eu vou focar na parte técnica judicial e 50% na parte comercial. Isabela, seja sincera. Para um advogado iniciante hoje, que está sem cliente, o que é mais importante? Ele fazer uma pós-graduação ou ele passar umas 4, 5 horas por dia fazendo conteúdo? Passar o dia todo fazendo conteúdo, né? Pois é, né? Essa Então, mentalidade que a gente precisa realmente disseminar, porque tem muita gente com pós-graduação, mestrado e doutorado ganhando muito menos que aquele advogado que realmente parte para ação. É isso que eu tento colocar na cabeça das pessoas e às vezes não entra, né? não entra, eles não percebem isso. E, aliás, no digital, eu sempre falo que o digital é uma oportunidade excelente para a jovem advocacia como um todo. Nós temos grandes mestres de extremo valor, mestres assim incontestáveis, que não conseguem vir para o digital, não se sentem à vontade, estão penando, estão pagando fortunas para agências de marketing, para gente como o Pedro Jesus aqui, ó, colocar essa galera no online. Então, você tem uma faca e queijo na mão para poder transformar a sua advocacia, começar a criar um patamar que vai alicerçar o seu negócio, a sua advocacia, que é a internet. Né? E isso hoje é mais importante do que os títulos que você tem. Não é que títulos sejam ruins, mas é mais importante isso agora. Perfeito, Pedro, perfeito. Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui. Então, não pode montar um escritório com um contador junto, é isso? É isso, né, Pedro? Não pode. Não tem o que fazer, né, gente? Não tem. Gente, vamos ser sinceros, assim,
Do mesmo jeito que eu tomo todo o cuidado e toda a cautela para orientar vocês da melhor maneira e da maneira mais correta possível, a gente também está aqui dentro de uma realidade. Você vai ver muitos. Você vai ver muitos. Assim, aqui na minha cidade, publicamente, tem placa com escritório de advocacia e contabilidade. Tem, então você vai ver isso aí na sua cidade. Eu só tô te dando a orientação de que não pode. Não pode. Já vi também com placas enormes e às vezes a OAB vai em coisa que não tem tanta Ó, importância e no que tá estampado é incrível, né? 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 Eles estão preocupados com quem está criando conteúdo na internet, Isabela. É isso que eles estão pensando. É, não é? Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, gente, que bom que eu não sofro sozinha, né? É bom saber. Não, aqui, olha para você ver um negócio. Aqui na minha cidade tem uma empresa. Gente, fala o que é isso para mim. Você passa na porta, ela fica a 2 quarteirões do fórum. O nome da empresa é Justa Causa. Ah, não. E aí a placa tá escrito assim, como é que é? Justa Causa Administração de Negócios. Ai, De uma, administração. com esse nome, você tá brincando. Aí você entra lá dentro, eu já até sei o que tem. Vai ter um administrador de empresa, um contador, um técnico de TI. O advogado você não vai ver lá não, você sabe por quê? Porque vai estar lá nos fundos, lá escondido, porque ele não pode mostrar a cara. Mas, na verdade, é o escritório de advocacia que ele atua na gestão da empresa. Uhum. Então, existe, gente. Existe. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas assim, a gente precisa sempre, o que eu sempre falo, Pedro, a gente precisa, às vezes, a gente fica muito preocupado com o que a OAB, ai, será que eu posso? Será que eu não posso? E acaba ficando travado e não fazendo, né? Então eu falo para as pessoas assim, o que o código não veda, a gente tem que buscar fazer, né? Porque é como o Pedro comentou, para chegar numa denúncia, alguém vai ter que se sentir incomodado, o que acontece muitas vezes. Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. O que acontece muitas vezes, então, mas assim, às vezes é melhor você partir para ação do que você ficar ali só com medo, né? Claro que observado tudo isso que o doutor Pedro falou, que tem muita coisa que é expressa, né, Pedro? Expressamente vedado pelo código. Exato. E, assim, a gente passa por uma grande necessidade de mudança, a gente precisa lutar pela mudança. Eu acredito no comportamento desafiador, claro, respeitando o limite ético, mas de questionar mesmo, sabe, de cutucar mesmo, porque, infelizmente, o que a gente percebe do Conselho Federal, e eu coloco toda essa conta em mim, é eu que estou dizendo isso, é uma ideia muito retrógrada do tempo em que vivemos. E a gente viu o Uber consumiu o táxi e o táxi consumiu o Uber. Nenhum acabou com o outro, mas os dois saíram machucados. E o que a gente teme, eu, pelo menos enquanto advogado, o que eu temo para a minha classe é que ela entre numa guerra contra ela mesma. E quando ela entra nessa guerra, aí todo mundo sai machucado. Só a classe é que perde. E eu acho que o conselho tem que pensar naquela história, sabe, Isabela? Assim, não aperta demais, porque senão vaza pelos dedos. E o que a gente vê de comportamento marginal, de comportamento que não vai de acordo com o código de ética, ao meu ver, na minha opinião, é justificado pela rigidez do nosso código. E quando eu quero dizer justificado, não estou dizendo que eu estou dando aval, mas estou dizendo que é por isso que acontece, sabe? Então, acho que a gente precisa aí de uma nova interpretação e ficar de olho no futuro, porque futuro, como diz a Globo, o futuro já começou. Perfeito. Eu, inclusive, vi uma live esses dias do presidente e ele comentando, assim, reconhecendo que realmente precisamos de atualização, que o digital está muito forte, então é uma realidade, né? Não tem como fugir disso. Exatamente. O pessoal está perguntando do Google Ads aqui, o Pedro já comentou, né, Pedro, que algumas regiões permitem esses anúncios, outras não.
Pois é, eu não falo de Google Ads no meu Instagram e não ensino Google Ads, porque o que eu penso é o seguinte: como eu tenho colegas ali que são do Brasil inteiro, eu pego um colega desatento e dou uma dica para ele, ele aplica e aí ele toma uma advertência, porque o próprio Ads é um problema. A gente não tem isso pacificado, não tem uma ideia conjunta, definida, pronta sobre o tema. Então, e você vê que o Ads nada mais é do que a mesma coisa que nós podemos fazer, que é a publicidade via revista. Você, colega, pode pagar uma revista para vincular o seu nome e criar uma reportagem a seu respeito. Lá no escritório, nós fazemos isso mensalmente, além do Google Ads, porque aqui em Minas Gerais não teve uma decisão contrária até então. Então, se não tem uma decisão contrária, a gente está utilizando porque não fomos cerceados nesse ponto. Porém, eu tive notícias, não posso confirmar isso, que a Bahia, por exemplo, foi cerceada, que São Paulo esteve cerceado por um tempo, depois voltaram atrás. Ou seja, é uma insegurança total. Então, eu evito falar abertamente para os colegas fazerem, porque, colega, você corre o risco de receber uma advertência aí na sua seccional, sim. Perfeito, perfeito. Olha só.